A primeira coisa que a gente deve questionar é por que os átomos se ligam? Um minuto para você pensar, né? Por que os átomos se ligam? Por que a gente se liga? Por que a gente está sentindo tanta falta um do outro, né? Por que tem que haver conexão? Para satisfazer as necessidades de cada um de sobrevivência. É um paralelo interessante, mas as ligações químicas, pessoal, nada mais são do que os átomos, e nós somos pessoas, e todos nós estamos inseridos num contexto chamado natureza, humanidade, né? Então, o que acontece? Os átomos, eles têm necessidade de estabelecer sua estrutura eletrônica efetiva, assim como a gente tem necessidade de estabelecer o nosso eu lírico, feliz, o que é que seja, né? A nossa felicidade, encontrar as pessoas, que a gente está sentindo tanta falta agora. Não sei se você lembra, mas a regra do octeto, que ela diz o quê, gente? Que os átomos se sentem estáveis quando eles têm 8 elétrons na camada de valência. Só para você ter uma noção, se eu desenhar aqui o elemento químico sódio, olha só, número atômico 11, né, pessoal? O sódio é do grupo 1A, beleza? A distribuição do sódio, gente, pelo diagrama de Pauling é 1s2. Não se preocupa com o diagrama de Pauling, isso vem nas provas, tá? 2s2, você deve pensar assim, né? Caraca, mas aí botou o diagrama, eu não lembro. Vem na prova, fica tranquilo. 2s2, 2p6, 3s1. Repara você que a última camada, que é a camada mais externa, e que nós em química chamamos de camada de valência, né? Ela é a camada 3. E ela tem então o quê, gente? Um elétron na camada, na última camada. Sabe o que quer dizer isso? O sódio não é um elemento estável. E ele quer ficar estável igual a um gás nobre. Qual gás nobre o sódio gostaria de imitar, gente? Ele gostaria de imitar o gás nobre neônio. Olha bem, o neônio tem número atômico 10. Por motivos óbvios, você já vê, se tem 11, se tem 10. Então, essa distribuição aqui vai ser igualzinha. 1s2, 2s2, 2p6. Mas olha que legal, pessoal. Agora, ele não tem o 3s1, porque o sódio é 11 e ele é 10. A última camada do neônio é essa, ó, que tem 8 elétrons. Ou seja, os átomos são ditos estáveis quando eles adquirem a configuração de um gás nobre. Olha a palavra nobre, que interessante, e quão preconceituosa ela é, né? Na verdade, eles nem são tão nobres assim, na verdade, eles reagem. Eu já bati um papo contigo sobre isso em aulas presenciais nossas, e eu também tomo essa aula aqui como presencial. Não sei se você percebe que eu estou inteirão contigo aqui. Essa aula é presencial, a gente está junto um com o outro. Então, cara, os átomos, eles querem doar ou receber elétron. No caso do sódio, repara só, o sódio que tem um elétron na camada de valência deseja doá-lo, deseja doar esse elétron para adquirir a configuração estável do gás nobre neônio. Assim sendo, pessoal, os caras que têm um elétron na camada de valência, os que têm 2 elétrons e os que têm 3 elétrons, eles preferem doar elétrons. Isso aqui é bacana, gente, porque isso aqui ele faz a gente entender por que o cara se liga, entendeu? Já, vou pular o 4 agora, depois a gente discute o 4 elétrons, tá, gente? Os que têm 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons, esses caras desejam receber, né? Receber o quê, Mazei? Dinheiro, né? Dinheiro para nós é a felicidade, para o átomo é elétron, que é o dinheiro. Então, ó, doar elétron, receber elétron, tudo bem? Só que, veja bem, para o cara que tem 5 elétrons, pensemos em nitrogênio, minha turma. Nitrogênio tem 5 elétrons. Ele precisa receber o que para ficar estável? Precisa receber 3. Já o cara que tem 6 precisa receber 2 e assim vai, tá? O cara que tem 4, gente, ele está no meio do caminho. Então, a situação tão engraçada, né, que ele não sabe o que faz. Mas, em geral, as observações que fizemos na química mostram que esses caras eles podem doar ou receber, mas que na prática eles normalmente fazem o seguinte, eles compartilham, eles recebem elétrons, tá? Eles recebem. Veja bem, pessoal, isso não quer dizer que esses caras aqui também não compartilhem, mas o grupo 4A só compartilha, tá bem? Bem, e aí então falemos da nossa primeira componente desse trabalho, a primeira ligação interatômica, que são as ligações, gente, iônicas, ou chamadas de eletrovalente. Características, gente.
ocorrem quando um átomo precisa doar elétron. Então, a gente já sabe, ó, família 1, 2 e 13. Lembrando que 13, gente, é o antigo 3A. Isso aqui é a denominação clássica e essa aqui é a moderna, tá? Aqui é o grupo do alumínio, na verdade, tá? Só para você se ligar. Aqui é o grupo do sódio, lítio, né, metais alcalinos, e aqui os terrosos, berílio, né, e etc, tá? Grupo 2A. Então, quando ele precisa doar elétron, né, ele vai e faz uma ligação iônica com alguém que deseja receber. E quem é que quer receber? O pessoal do grupo 6, do grupo 5, do grupo 7, que aqui a gente modernamente chama de 16 e 17, tá? A ligação iônica, gente, ela é baseada na transferência de elétron. O átomo realmente ele quer se livrar, de voltar para ficar didático. Olha só, o sódio, ele quer se livrar desse elétron aqui. Vê se você entende. Às vezes, se livrar de algumas coisas fazem bem, até em termos de relacionamento, em termos de bens materiais. Se livrar de algumas coisas, às vezes, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Átomo pensa igual, cara. Então, olha só, gente, esse cara aqui, ele quer perder esse elétron. Mas e por que ele quer perder? Porque quando ele perde esse elétron, gente, a última camada dele passa a ser essa, que tem 8 elétrons, e ele então está igualzinho ao neônio. Sacou? Então, assim, gente, ó, o cara realmente transfere elétron, né? E quando ele transfere, eu não sei se você percebeu, se ele perde um elétron, gente, ó, aqui só para você ter uma ideia, quando o sódio perde esse elétron, ele passa, então, a ser o cátion, o sódio mas, tá bem? O cátion sódio. Beleza. Bem, gente, então, é baseada numa transferência total de elétrons, formando cátion no átomo que faltou aqui, o plural não ficou bom, né? No átomo que cede os elétrons, e ânion no átomo que recebe esses elétrons. Aqui, gente, uma coisa interessante, que é a tal da escala de eletronegatividade de Pauling. Escala das vou abreviar, tá, gente? Negatividades de Pauling. O Linus Pauling, que foi um médico muito famoso, muito sábio. Aliás, gente, deixa eu te mostrar uma coisa legal que eu descobri. Eu deixei para te mostrar, olha só, quer ver? Aqui, olha que barato que eu descobri, eu não sei se você consegue ver. Olha o que eu tenho da minha época de faculdade, consegue ler aqui? Ó, eu tenho o livro do Linus Pauling, cara, original, né? Eu fiquei todo bobo ao ver isso. E aqui eu escrevi Linus Pauling Go. É porque o Linus Pauling sempre go, né, conosco. Então, gente, o Linus Pauling, ele criou uma tabela, que é uma escala, que é assim, gente. Ela começa em 0, passa por um número que é 1,7, né? E sobe. Essa escala, gente, é a escala das eletronegatividades de Pauling. Se a diferença entre as eletronegatividades for igual a 0, a ligação é covalente apolar. Sim, então vamos logo entrar na iônica, ó. A iônica, gente, é aqui, ó. Ó, se a diferença... Deixa eu botar o mouse amarelinho para ficar didático. A diferença de eletronegatividade entre os átomos deve ser maior ou igual a 1,7, o que determina o chamado caráter. Agora, é engraçado que caráter, gente, é uma coisa que o cara tem ou não tem. É igual o ser humano. Tá ligado nessa analogia? O cara tem ou não tem. Agora, o cara pode ter um caráter assim, um cara de bonzinho e de ser um mau caráter. Deu para tu entender? Ou seja, o cara pode ser iônico e apresentar um caráter covalente. Olha que louco. Iônico por quê? Porque um quer doar elétron e o outro quer receber. E eletronegatividade abaixo de 1,7, iônico com caráter covalente. Não existe absolutismo hoje em ensino de química, gente, que diga assim, esse cara é terminantemente, até hoje, vamos falar até assim, hoje em orientação sexual das pessoas, né? Não existe uma orientação, esse cara é homem, essa mulher. Não, hoje o mundo é amplo, o mundo é múltiplo, assim como as moléculas também, e molécula faz parte da nossa natureza. Você tem que encará-las assim, tá, gente? Então, assim, vou te dar um exemplo, né? Acima ou igual a 1,7, gente, eu escolho aqui esse valor, ó, a ligação, então, é iônica. E abaixo de 1,7 e até o 0, né, a ligação, então, é covalente polar. Mas, tá meio complicado para mim. Se liga só, gente. Se eu tivesse a estrutura do NaCl, você não pode chamar um composto que é formado por ligação iônica de molécula. Olha que louco, né? Se você falar assim, um cara fala pra você, a molécula do NaCl, você fala assim, tu não sabe nada, amigo. NaCl é um composto iônico formado por ligação iônica. Por quê? Porque o sódio doa elétron, né, gente? Ó, o sódio doa elétron. E o cloro quer receber. Deixa eu te explicar por quê. Porque o cloro é do grupo 7A, gente. Ele tem 7 elétrons. 7A, 7 elétrons. 1A, 1 elétron na camada de valência. Esse quer receber,
esse quer doar. Essa ligação entre eles é iônica, não é representada com traço não, hein, gente? Aquele traço é só covalência. E essa ligação, quando você vai olhar as eletronegatividades, existe, pessoal, uma tabela só com eletronegatividades, tá? E ela vem na sua prova. Desculpa que falhou. A eletronegatividade do sódio, por exemplo, é 0,9. E a do cloro, pessoal, é 3. Olha só. Quanto dá essa diferença de eletronegatividades? 2,1. Tá percebendo? 2,1, é maior, tá vendo? Do que 1,7. Logo, o NaCl é um composto iônico. Beleza? Bem, bacana. Aqui, só para você entender como é que funciona essa seção de elétrons, né? O sódio aqui com um elétron bolinha. Antigamente a gente botava elétron com xizinho, bolinha. Hoje não. O moderno elétron é tudo igual. Então a gente representa do mesmo jeito. Ou bolinha, ou pinguim, mas tudo igual. Repara, o sódio fazendo a seção. O sódio cedendo elétrons para o cloro. Ao ceder esse elétron, gente, o sódio passa a ser o cátion, Na+. E o cloro, ao receber, pintemos aqui, só para ficar didático, gente, olha que barato. Vou pintar esse elétron aqui. Eu não estou conseguindo agora, mas foi. E vou pintar esse aqui, tá? Repara, esse elétron aqui, gente, é o elétron que o sódio... Tá difícil aqui, hein, caneta. Esse elétron aqui, gente, é o elétron que o sódio deu pro cloro. Não tá dando para pintar, mas você conseguiu entender, né? A caneta tá me enrolando. E eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Esse elétron foi doado do sódio para o cloro. Ligação do tipo iônica. Agora eu vou dar um clique no meu mouse. E como eu conheço a aula que eu preparei, deixa eu te contar uma encolha. Eu ensaiei a aula, logicamente, né? Eu não sou bobo. Então, gente, vai aparecer agora assim, uma coisa muito importante, que os compostos iônicos são formados por agregados iônicos ou íon fórmula. Eles não são formados por molécula. Se você tiver um composto qualquer, vou pegar aqui um outro exemplo, gente, CaPr2. Deixa eu te contar um segredo. Cálcio, grupo 2A. Bromo, grupo 7A. Cálcio quer fazer o quê? Doar elétron. Bromo quer fazer o quê, gente? Receber. Juntou um cara que quer doar e quer receber, gente, composto iônico. Eu posso falar que o brometo de cálcio é um íon fórmula. O íon fórmula brometo de cálcio, e nunca que o brometo de cálcio é uma molécula. Outra coisa bacana que eu sei que você aprende, né? Você aprende muito nos anos anteriores essa frase que, aliás, eu acho super fofinha, que é o tal do miame. Né? A ligação iônica, ela acontece num famoso miame, metal mais a metal, tá bom? Gente, a verdade é que essa frase é fofinha, eu sei que você gosta dela, mas no fundo ela é só para você entender o começo da matéria. Ela ajuda? Sim, 90% dos casos. Mas existem compostos iônicos que não são formados entre metal e ametal. Por exemplo, metal e hidrogênio. O hidrogênio, gente, é um cara que quer receber elétrons. Sabe por quê? O hidrogênio ele não é um metal alcalino. Ele é posicionado, gente, no grupo 1A, aqui assim, Deixa eu desenhar a tabela mal feita para você, só para você conseguir dar uma viajada comigo aqui. O hidrogênio ele é desenhado aqui, né? Tu sabe disso, não é isso? Aqui, Só na nossa tabela. Em alguns lugares o hidrogênio é colocado aqui. Em outros, o hidrogênio é colocado no 7A. A verdade é que para você colocar um elemento químico em um grupo ou família, ele precisa ter propriedades químicas semelhantes àquela família. E o hidrogênio não tem com o grupo 1A. O grupo 1A todo que é do A, você acabou de ver o sódio. O hidrogênio não, gente. Ele só tem um elétron. Lembre-se, o número atômico Z do hidrogênio é 1. Ele tem um elétron, veja bem, ele não tem um elétron só na camada de valência, não. Ele só tem um mesmo na vida dele toda. Se ele doar, cara, ele deixa de existir. Ele passa a ser um próton. Então, o que ele quer fazer? O hidrogênio, na verdade, ele precisa receber. Olha para cá, mouse amarelinho. Ele precisa receber. Porque aí, gente, se ele que tem 1 recebe 1, o hidrogênio passa a ter 2 elétrons. E ele, então, fica igual ao gás nobre hélio, que é a grande característica de um átomo. Tá bem? Então, a ligação iônica, ela pode acontecer entre miame, né? Mas também pode acontecer entre quem? Metal e hidrogênio. Beleza? Foi? Tranquilo, tá? Bem, gente, ligação covalente ocorre quando os átomos envolvidos na ligação precisam de elétrons. Vamos pensar um pouco?
Mas quem é que precisa de elétrons? Já discutimos isso no começo da nossa aula, mas eu quero fazer um revival aqui para a gente se ajudar, né, gente? Ó, quem é que precisa receber elétrons? Os caras do grupo 5A, os caras do 6A, os caras do 7A e até o do 4A, ele precisa de 4 elétrons, né? Gente, tem mais um cara que precisa de elétrons além desses, o hidrogênio. Então, a ligação covalente, ela acontece entre... É mais ou menos assim, faz de conta que eu quero abrir uma sorveteria, né? E eu não tenho dinheiro suficiente para abrir uma sorveteria. Aí eu chamo Sara, da turma 34. Sara, vamos abrir uma sorveteria? Teu pai está ficando rico, trabalha comigo, é um milionário. Eu entro com 1 milhão e teu pai com 1 milhão. Olha que barato. Pensa nisso. Para abrir uma sorveteria eu preciso de 2 milhões. Eu só tenho 1. Olha que porra, eu tenho 1 milhão, gente. E Rogério, pai de Sara, tem 1 milhão, né? Aí eu e Rogério fazemos uma sociedade. Nós compartilhamos o meu 1 milhão e o 1 milhão dele. Nós temos 2 milhões. Nós agora podemos abrir a sorveteria que custa 2 milhões. Mas eu tenho 2 milhões? Não. Na verdade, quem tem somos nós dois. E isso é que cria uma sociedade. E sociedade, em geral, dá briga. A covalente não é uma ligação muito estável por isso. Que um átomo quer puxar, o outro quer puxar, um átomo... Não vai ser nunca meu caso com o Rogério. Pô, até porque se o Rogério puxar, eu deixo ele puxar, porque o Rogério mora no meu coração. Então, assim, gente... Mas... ela acontece assim, entre caras que recebem. E quem é que recebe? Mas aí, esses caras aqui, gente, são ametais. Só para você lembrar a tabela periódica, de novo, mal desenhada, né? Ó, tá vendo? Ó? Olha a destreza da tabela. Aqui, gente, ó, você tem quem? Os metais, né? Os metais doam elétrons. Se você pensar, grupo 1A tem 1 elétron, 2A tem 2 elétrons. E aqui, gente, você tem os ametais ou não metais. E aqui você tem o gás nobre, né? Bem, a ligação, então, ela pode ocorrer a covalente entre ametal com hidrogênio. Então, ela pode ocorrer, gente, entre ametal mais ametal. Exemplo, pessoal, Cl2, ó, né? Ela pode ocorrer entre ametal mais hidrogênio. Olha que barato. O HCl. Chama atenção para esse HCl. Muita gente confunde HCl achando que é iônico. Porque quando o HCl entra em água, ele realmente... se ioniza formando H+, e Cl-, mas aí é um outro motivo. Ele se ioniza por ser um ácido, segundo a teoria de Arrhenius, e aí ele vai liberar o H+, mas ele não é íon, tá, gente? O HCl não é iônico, ele acaba produzindo, mas ele não é iônico. E a outra estrutura que pode ter, gente, covalente, é entre hidrogênio e hidrogênio. Eu não sei se você reparou, e eu vou aqui parodiar a Catal do JJ, nosso pessoal da matemática. Você pode brincar com isso de duas maneiras. Você tem a metal e hidrogênio. Então você pode ligar metal a metal, hidrogênio a hidrogênio e hidrogênio a metal. Isso tudo forma para nós a ligação covalente, na qual um quer doar e outro quer receber. Então, peraí, uma síntese. Da ligação iônica, na ligação iônica, falei que o covalente um quer doar, outro quer receber. Delete. Na ligação iônica, um quer doar, outro quer receber. Na ligação covalente, ambos querem receber. Só que como que dois recebem? Compartilham. Foi, gente? Aí, então, em vez de haver a cessão de elétrons, há o compartilhamento. Tá bom? Bem, importante lembrar, apareceu aqui embaixo, ó, os compostos covalentes são formados por moléculas. Se você falar assim, a molécula do Cl2, perfect. A molécula do HCl, perfect. Se você falar a molécula do H2, perfect. Again. Agora, se você falar a molécula da Cássia Eller, wrong. Por que está errado, gente? Porque Cássia Eller, grupo 1A, é o quê? Metal, quer doar elétron. Cloro, a metal 7A quer receber. Composto iônico. E composto iônico é formado pelo quê? 10 segundos. Agregado iônico. 10 segundos custa pouco, tá? São 3 só. Agregado iônico ou íon fórmula. Tá bem, gente? Bem, bacana. Agora, a ligação covalente, pessoal, ela pode se dividir em 2 casos. A covalente simples. Covalente simples é aquela que o átomo usa para ele estabelecer só o octeto dele. Ele não quer mais nada senão ter os 8 elétrons. Ela é a mais basicona de todos, né? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o cloro, gente. Ó, a molécula de Cl2 que a gente tinha falado. Cl2. E vou colocar 7 elétrons. Por que 7 elétrons, mas aí que o cloro é do 7A? Elementos do 7A. Olha que fácil. Tem 7 elétrons na camada de valência. Gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Beleza? O cloro tem 7 elétrons, amigo. Aí eu vou ligar o cloro agora, por exemplo, com hidrogênio. Vou fazer o HCl, ó, gente. Só tem um elétron. Eles fazem esse compartilhamento. É como se ele estabelecesse exatamente isso, ó, a mão dada, entendeu? De um ao outro. Agora, se você olhar, o cloro tem 8 elétrons. Repara bem, os 7 que ele vinha e mais um que ele pegou emprestado com hidrogênio. O hidrogênio está com 2. Ele está igual ele, o gás nobre. Por quê? Porque ele tinha com que ele pegou do cloro, né? Então, a ligação covalente simples, gente, é essa na qual o átomo só estabelece o octeto, tá bom? Já tem uma outra ligação covalente, gente, que é a dativa. E para quando você olhou assim, a figura já ficou até um pouco mais interessante, né? Nesse caso, gente, apenas um dos átomos é fornecedor do elétron. É como se fosse assim, ó, ele já está estável, já estabeleceu as suas ligações, mas tem um outro átomo, normalmente, um átomo fortemente eletronegativo, ele vai lá e puxa elétron do nosso amigo já estabelecido. Você quer ver o enxofre, gente? O enxofre, inicialmente, ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que barato. Por que ele tem 6 elétrons? Armazém, porque o enxofre é do grupo 6A. Aqui, o oxigênio tem 6. Como ele compartilhou 2, o oxigênio está com 8. O enxofre tinha os 8. Esquece as setinhas das dativas, tá? Ele tinha 6, só com esses triângulozinhos, e agora pegou 2, está com 8. Ou seja, o enxofre já está feliz. Só que na natureza é cheio de quê? O que você respira? Oxigênio. O oxigênio está por aí tudo. E, gente, o oxigênio é o segundo átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Não sei se você lembra, mas a eletronegatividade é assim, ó, von Klebrisk. Lembra? O flúor é o mais eletronegativo e depois é o oxigênio. O oxigênio, então, aqui tem 6, gente, ó. Só que ele precisa de 2. Mas o enxofre já está satisfeito. Vê se você entende. O enxofre aqui, gente, ó, ele já consegue estar com os 8 elétrons dele. Como? Fazendo 2 ligações covalentes simples. Aquelas que dois átomos compartilham para estabelecerem um octeto. Ele já tem 8. E aí, o que acontece, gente? O oxigênio puxa, porque ele é eletronegativo. O nome da ligação dativa, inclusive, é um nome muito cafona, tá, gente? Deveria ser puxativa. E a gente hoje chama, então, de coordenada, porque aquilo é ditado pelo átomo de origem do par de elétrons. Então, o enxofre vai, gente, e estabelece uma ligação com o oxigênio, através desses 2 elétrons dele, mas nessa ligação, os 2 elétrons são do enxofre. Essa ligação é que é chamada de dativa. Tá bem? Cafona esse nome, ligação coordenada. Que agora, muita gente nem representa mais com certa. A UERJ, por exemplo, na prova dela, gente, ela bota a ligação dativa assim, ó. Tá vendo? Ó? Mas ainda coloca essa resposta aqui como alternativa de padrão de resposta. Fique tranquilo, tá? Bem, gente, para facilitar a tua vida, dá uma olhadinha na tabela abaixo, sou eu falando e eu escrevendo, né? Que resume o número de ligações covalentes que cada família pode fazer. Eu criei um esquema que vai te ajudar muito, um macete, tá bem? Que vai ser assim, gente, você vai botar assim, ó, aqui, o grupo, tá? Aqui, o número de elétrons na camada de valência, e aqui você vai botar a forma que ele pode aparecer, e aqui, gente, você vai colocar o número de ligações que ele pode estabelecer. No número de ligações, gente, eu vou estabelecer o seguinte, aqui em cima, ó, ligação covalente simples, tá? Ó, ligação covalente simples, LCS. E ligação covalente dativa ou coordenada, tá, gente? Vou chamar de LCD, até nome de televisão, né? Ligação covalente dativa. Cara, se você sabe isso aqui, vai te ajudar muito, gente. Então isso aqui vai ser importante. Ó, grupo 3A. O elemento do grupo 3A tem quantos elétrons na camada de valência? Quantos elétrons? 3. Olha, gente. Tá? Então ele vai aparecer assim. Por exemplo, gente, boro. Olha bem. 1, 2. Gente, sabia que o boro, uma curiosidade, sabia que o boro, o nome dele é boro por causa do Bohr, do Niels Bohr, que a gente acabou de estudar lá no átomo, lembra? Aquele átomo que tem os níveis de energia. O boro, gente, ó, ele pode ser assim. Vou partir para o 4A. Ó, 4A, gente, tem 4 elétrons na camada de valência. Vou escolher como exemplo carbon, tá? Ó, 1, 2,
3, 4. Repara que eu estou colocando os elétrons em formato de cruz. Primeiro, porque nosso colégio é religioso. E segundo, que isso aqui vai te ajudar muito. Presta atenção nisso, tá? Ó, então tá aqui, ó, 4. 5 armazém. Olha bem, vou colocar, gente, nitrogênio. E vou colocar em formato de cruz. 1, 2, 3, 4. E agora, armazém? Coloca o outro onde você quiser, mas numa das pontas da cruz. Vou colocar aqui porque eu quis, tá, gente? 5. Ó. Ah, não, aqui eu tinha que colocar 5 elétrons, gente. Foi mal, ó. Então aqui nitrogênio, olha bem. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu já posso dizer por que eu não estou colocando o número de ligações. Se liga nisso, gente. Com esse esquema que eu montei para ti, é muito fácil você saber quando o elétron faz covalente simples e quando o elemento faz covalente simples e quando ele faz dativa. Deixa eu te contar quando que é isso. Toda vez que o elétron estiver sozinho, que nem esse do boro aqui, tá vendo, gente? Ó, solitário, solitário, solitário. Ele faz ligação covalente simples. Sabe o que quer dizer isso? Que o boro só consegue fazer 3 ligações covalentes simples. O carbono só consegue fazer 4 ligações covalentes simples. Já nitros, olha só, o nitrogênio, gente, tem 3 sozinhos. Ele pode fazer 3 ligações covalentes simples e toda vez que tiver em par, gente, ó, assim, ó, tá vendo? Em dupla, é ligação covalente dativa que aquele átomo pode fazer. Então, o nitrogênio pode fazer até uma ligação covalente dativa. Mas aí, não entendi. Até por quê? Porque ele faz primeiro, gente, a simples, que é aquela ligação com a qual ele estabelece o octeto. Tá ligado? Ele só vai fazer dativa se houver necessidade. Se houver um outro átomo que venha puxar os elétrons dele. Entendeu? Só para te alertar, acorda aqui. Eu estou mandando para você hoje. Já botei segunda-feira material, já botei vídeo meu lá para você também sobre cinética química, da físico-química, né? E eu estou mandando para você hoje uma lista sobre exercícios disso aqui. Quinta-feira que vem é nós, faz. Quem está junto para isso. Então, semana que vem eu estou junto aqui para resolver essa lista de exercícios que eu estou te mandando. Não deixa de fazer, tá, gente? Vamos lá. Grupo 6A, armazém. Ó, 6A, gente. Quantos elétrons na camada de valência? Agora, você dá aula comigo, né? 6 elétrons. Tá bom, gente? Então, ó, 6 elétrons. Eu vou colocar aqui meu amigo oxigênio. Grupo 6A. 1, 2, 3, 4. E agora, gente, de qualquer lugar que eu quiser, eu boto os outros, ó. 5, 6. Tá vendo? Esse cara pode fazer o quê? Até quem não entende de química, nós temos alguém nosso apoio de informática aqui assistindo a nossa aula. Eu duvido se essa pessoa que hoje é a Luciana, mandem um beijo para a Luciana aí. Luciana vai saber. Esse cara pode fazer 2 ligações covalentes simples e 2 ligações covalentes dativas, pessoal. Não foi, Luciana? Tranquilo? Gente, o grupo 7A. Agora você me ajuda. Quantos elétrons na camada de valência? 7. Gente, vou botar cloro aqui, bicho. Cloro tem quantos elétrons, pessoal? Na camada de valência. Cloro não tem 7 elétrons ao todo. Ele tem número atômico 17, tá, gente? Ó. Então ele tem muito mais, tem 17 elétrons. Ele tem 7 na camada mais externa, que nós intimamente chamamos de camada de valência. Gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro pode fazer o quê? Luciana que tá falando aí, ó. Tô ouvindo baixinho, ó. Uma ligação covalente simples, porque esse aqui tá sozinho. E aqui, gente, quantos pares? Ele pode fazer, gente, até 3 ligações covalentes dativas. Mas, ei, eu achei isso bacana, mas e na prática? Olha só, eu vou criar uma página negra agora para escurecer o teu quarto com a minha artimanha aqui do computador. Olha só, a magia. Posso? Aqui está a página negra e eu quero fazer, gente, a molécula do meu amigo, olha só, Cl2O, chamado de anidrido hipocloruro. Não se preocupa com o nome, porque o nome é o nosso próximo passo depois de ligações químicas inox. Então você vai ficar uma fera nisso, tá? Eu quero saber, gente, como é que é a fórmula, como é que eu faço a fórmula estrutural eletrônica e plana desse cara. Cara, olha o que você vai fazer. Você vai pegar o elemento que aparece o menor número de vezes, vai anotando isso aí. Você pega para fazer a fórmula estrutural eletrônica, no quadro eu escreveria isso, né? Você vai pegar o elemento que aparece o menor número de vezes. Mas aí, não entendi. E para que aqui você tem um cloro só, é que o 1 a gente não coloca. Um oxigênio só
e 2 cloros. Você vai botar o oxigênio, gente. Olha bem. O quadro negro tá lindo, não tá? Fala a verdade. Você vai colocar, então, os 6 elétrons, porque o oxigênio, gente, é do grupo 6A, só para você lembrar, e o cloro é do 7A. Beleza? Então, olha só, gente, você vai botar aqui o oxigênio com seus 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer que o oxigênio pode fazer o quê mais, hein? 2 ligações covalentes simples e uma ativa. Agora, gente, você vai botar o primeiro cloro. Você bota o cloro aqui. Olha bem. Como o cloro é do 7A, então vou botar com 7 elétrons, olha bem. Só que, pessoal, já vou botar os elétrons que vão se ligar de frente um para o outro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas e por que 7? Porque o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Gente, eles estabelecem, então, ó, isso aqui. A primeira ligação covalente simples. Compartilhamento entre 2 átomos. Eles estão procurando o seu octeto completo. E se você olhar, olha para o oxigênio, gente, ó. Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilhou 1, já está com 7. O cloro que tinha 7, compartilhou 1 com o oxigênio, está com... O cloro que tinha 7, agora está com 8. O cloro já está feliz. O oxigênio não está. Então, quem é que precisa fazer mais ligação aqui ainda, gente? O outro oxigênio. Com quem? Com o outro cloro. O outro cloro, então, entra aqui, gente. Ó. Essa forma estrutural que você está vendo, gente, se chama fórmula estrutural eletrônica. Foi proposta por um cientista chamado Lewis, tá, gente? Para os mais sofisticados, Lewis. E para os mais grosseiros, Levis, né? O Lewis, gente, estudou o tempo todo as estruturas eletrônicas. Eu até gosto, sempre que eu escrevo o nome Lewis, eu escrevo assim com um E um pouquinho diferente, ó. Lewis, porque ele estudou elétrons. Então, o cloro com seus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara, gente, ó, ele vai e estabelece uma nova ligação covalente simples. O cloro agora está com 8, o oxigênio com 8, e essa molécula está estruturalmente satisfeita. Como é que vai ser, então, a forma estrutural plana dela? A gente vai dizer assim, ó, O, Cl, reparou que eu não botei reto? Cl. Os pares de elétrons livres, gente, eles ficam aqui em cima, assim, ó, em nuvens, que empurram os átomos de cloro para baixo, essa molécula fica angular. Mas, bem, angular, geometria molecular, isso tudo é para o nosso próximo assunto. Um beijo, fica bem, até a próxima, galera. Valeu!